Hoje nós vamos meditar em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 1. Estamos fazendo um estudo expositivo no livro de Mateus e hoje vamos iniciar o capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Herodes, né, ele era o Herodes Antipas, né? Tem vários Herodes na história, e esse relatado aqui é o Herodes Antipas. Ele era governador lá da Galileia. E esse tetrarca, né? Tetrarca Herodes significa que era um dos 4 governadores de uma região. Essa região era dividida e um dos 4 governadores era esse Herodes, o tetrarca. No versículo 9, né, até Mateus se refere a Herodes aí como rei, né, porque esse era o título pelo qual ele era conhecido entre os gentios. Né. O Herodes Antipas aí, ele era reconhecido como rei pelos gentios. Versículo 3 diz: Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. A partir daqui ele começa a contar a história da prisão de João Batista e da morte dele, né? Como que isso aconteceu. Então ele está relatando como foi que aconteceu a morte de João Batista. E Herodes prendeu João Batista por causa de Herodias, que era mulher do irmão de Herodes, mulher de Filipe, seu irmão, né? Então Herodes, ele tomou a mulher do próprio irmão. E João Batista não aceitava isso, porque isso não é permitido pela palavra de Deus. Por isso que João Batista foi lá e repreendeu Herodes, e aí por isso ele foi preso. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Então João Batista confrontou Herodes por causa desse pecado. E quem era essa Herodias, né? Ela era filha de Aristóbulo, era outro filho de Herodes o Grande, que era o pai de Herodes Antipas. Desse modo, ao unir-se com Filipe, ela estava se casando com o próprio irmão de seu pai, ou seja, com o tio dela. Essa mulher, Herodias, ela estava casada com Filipe, que era tio dela. E aí, não bastava isso, o outro tio, Herodes Antipas, foi lá e tomou a mulher do irmão. Então, uma bagunça só, né? O que precipitou a prisão de João Batista foi o fato de que Herodes Antipas, que era o outro tio de Herodias, né, convenceu Herodias a deixar o seu marido, que era Filipe, para se casar com ele, configurando assim mais um incesto. Já era um incesto, Herodias está casada com Filipe, que era tio dela, e aí mais um agora, né, com outro tio. E agora pior, além do incesto, o adultério, né? Deixou um para ficar com o outro. E essa era uma violação da lei, né? Deus não permitia isso na sua lei. Nem o incesto e nem o adultério. Essas duas práticas eram condenadas por Deus na sua palavra. João irou-se com o fato de que um governador de Israel pudesse cometer um pecado como esse de maneira tão aberta, e assim repreendeu Herodes de modo severo. E por causa disso ele foi preso, e como nós conhecemos a história, mais tarde ele foi morto também por causa disso, né? A Herodias ficou com raiva de João Batista por conta disso, e aí eles acabaram em um momento tirando a vida de João Batista. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Então Herodes queria ali, né, tirar a vida de João Batista, mas tinha medo do povo, porque ele era profeta, era tido como profeta pelo povo. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes.
A filha de Herodias era chamada Salomé. Ela era filha de Herodias com Filipe, aquele do qual Herodes Antipas tomou a mulher, né? De acordo com o historiador judeu Joséfo, ela se casou com outro filho de Herodes o Grande, o irmão de seu pai e tio de sua mãe, entrelaçando ainda mais a teia de incesto na família, né? Então, tanto Herodias como Salomé, a filha dela, tudo casaram com os tios, né? Podemos dizer. O Herodias casou com o tio direto e Salomé casou com o tio da mãe dela. Então, uma bagunça medonha, né? Como podemos dizer. E isso não agradava a Deus. Por isso que João Batista estava reprovando essa prática de principalmente de Herodes, né? Por ter tomado a mulher do irmão dele. E diante dessa festa natalícia que a filha de Herodias dançou, agradou a Herodes Antipas, pelo que Herodes, né, prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então a menina podia pedir o que quisesse e Herodes ia conceder, assim como ele disse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. E foi trazida a cabeça de João Batista num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Irmãos, vocês observam aqui um ato, podemos dizer, macabro. Algo muito cruel e perverso. Como que você pede em uma festa, pedir a morte de uma pessoa e trazer a cabeça num prato? Vocês têm noção do que é isso? Tamanha a crueldade, a maldade das pessoas. Isso porque o que motivou ela, a mãe de Salomé, ou seja, Herodias, a pedir a cabeça de João Batista? O quê? Rebeldia contra Deus. Porque ela estava em pecado e não aceitou ser corrigida, irmãos. Isso é triste. Você está errado, alguém vem lhe corrigir do seu erro para o seu próprio bem, você não aceita a correção e ainda fica com raiva da pessoa. Isso é o cúmulo do absurdo. É o cúmulo da rebeldia contra Deus em primeiro lugar. Porque como é que você está errado diante de Deus, alguém vem te dar um conselho: olha, você não pode fazer isso que não agrada a Deus. Você acha ruim e ainda quer matar a pessoa. E isso aconteceu há muitos anos atrás, né? E você observa que hoje não é tão diferente. Hoje não é tão diferente. Em que sentido que eu estou querendo dizer que não é tão diferente? Você hoje tenta fazer o que é certo, você tenta fazer a vontade de Deus e você acaba sendo muitas vezes injustiçado por conta disso. Você quer muitas vezes o bem das pessoas, você quer aconselhar as pessoas para o bem delas, dentro da palavra de Deus, e as pessoas acabam ficando com raiva de você. Não são todas, eu não estou aqui generalizando, né? Tem pessoas que agradecem, quando você chega com um conselho da palavra de Deus: olha, a Bíblia diz isso, isso. É mesmo? Ah, rapaz, então eu vou me corrigir. Tem gente que aceita numa boa e agradece, mas a grande maioria, infelizmente, não quer. A grande maioria do ser humano hoje quer viver rebelde contra Deus, realmente contra a vontade do Senhor. Você que é um crente fiel a Deus, não se admire se algum dia você for injustiçado por causa da palavra de Deus. Você quer seguir a Deus, você quer aconselhar e alguém faz alguma injustiça contra você. Não se admire não, porque fizeram isso com um homem que era muito respeitado na época, que era tido como profeta, que era João Batista. Um homem de Deus, um homem dedicado, um homem, podemos dizer, santo, porque ele era separado realmente das coisas do mundo para ser usado por Deus. Era um ser humano um tanto quanto diferente dos demais. E mesmo assim, olha a morte dele. Por causa que ele repreendeu uma pessoa por causa do pecado.
A pessoa estava errada, cometendo pecado, ele foi lá e corrigiu e foi injustiçado por isso e até morto. Esse tipo de perseguição, irmãos, pode chegar um dia aqui no Brasil. Hoje ainda não existe a tal ponto, né, de matar um cristão por ele repreender alguém por causa da palavra de Deus. Ainda não existe. Né? Existem outros tipos de perseguições, não a tal ponto da morte. Mas em outros países já existe esse tipo de perseguição. Então nós precisamos clamar ao Senhor para estarmos preparados. Se um dia chegar aqui, como que nós vamos reagir? Né? Será que nós vamos nos calar diante do perigo? Ou nós vamos anunciar a palavra de Deus? Ou nós vamos pedir a Deus sabedoria de como anunciar a palavra de Deus nesses tempos difíceis, quando eles chegarem? Porque nós precisamos também ter uma certa cautela, não vamos colocar nossa vida assim em risco se podemos agir de uma forma mais sábia e não arriscar tanto a vida, sabendo que um dia, infelizmente, nós não vamos ter como fugir, mas o tempo que pudermos usar da sabedoria para anunciar a palavra de Deus e não ser morto por isso, temos que aproveitar, não por medo da morte, mas por querer ser usado por Deus por mais tempo nessa terra. E com isso eu não estou dizendo que João Batista foi imprudente. Estou dizendo isso não. Ele fez o que era certo. Só que as pessoas que ele confrontou não aceitaram. Resolveram prender e ainda tramaram aí, podemos dizer, a morte dele. Então, não se admire se você for perseguido por estar buscando fazer a vontade de Deus. Você precisa ficar tranquilo. Tranquilo que você está dentro da vontade de Deus e o que acontecer com você é lucro. Certo? É lucro. É isso que nós temos que pensar. E não se desesperar. Eita, e agora? O que eu vou fazer? E se vier a dificuldade, vier a perseguição, vier uma injustiça, como que eu vou fazer? Não se preocupe. Faça a vontade de Deus. E deixe Deus fazer como Ele quer. Deus poderia ter livrado João Batista dessa morte tão cruel? Sim. Mas precisava ser feito dessa forma. Para quê? Para ficar o exemplo para nós hoje. Que mesmo você fazendo o que é certo, muitas vezes você é perseguido. E se você está do lado de Deus, o mundo vai lhe perseguir. O mundo jaz no maligno. O mundo está sendo influenciado pelo diabo. Por isso que nós não podemos ir pela maioria. Nós não podemos ser influenciados pela maioria. Quando as pessoas dizem que todo mundo faz isso, não faça. Não faça. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então, como você vai fazer algo se esse algo o mundo está aprovando e aplaudindo e nós sabemos que o mundo é influenciado pelo diabo? Então, você vai procurar fazer algo que o diabo está querendo que você faça? Só para ser conveniente com as pessoas? Só para não desagradar as pessoas? Só para não dizer um não para as pessoas? Só para ser, às vezes, politicamente correto? E criaram essa palavra bonita, não foi? Politicamente correto. Para fazer um bocado de coisa errada e dizer que não, porque isso é politicamente correto. E aí as pessoas acabam fazendo essas coisas politicamente corretas que são contrárias à vontade de Deus. Estou dizendo todas que eu não conheço todas, né? Mas algumas eu sei que são contrárias à vontade do Senhor. Então nós temos de escolher o que eu quero realmente fazer, como eu quero agir. Biblicamente correto, né? Ou politicamente correto. Eu vou agir de acordo com o que Deus quer ou com o que o mundo quer. A vida é feita de decisões. A vida é feita de decisões. Eu preciso decidir entre o certo e o errado, o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. E vou prestar conta com Deus de tudo que eu fizer e de tudo que eu deixar de fazer também. Certo? Porque se eu deixar de fazer o que é certo, eu também tenho que prestar conta com Deus por ter deixado de fazer o que é certo. E se eu fizer o que é errado, aí é mais claramente ainda a prestação de conta, né? Ainda fica mais clara. Versículo 13 diz: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então, Jesus, ele
realizava essas curas para servir como sinal da sua mensagem, do que ele via pregar nesse mundo. Ele veio pregar arrependimento, salvação, veio falar da obra dele. Ele fala algumas vezes, né, que ele ia ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Então ele vem anunciando a salvação para as pessoas, mas não estava escrito na Bíblia ainda, tão claro, né, como está no Novo Testamento. Estava escrito no Antigo Testamento, mas por meio de profecias e simbologias e tudo mais. Então ficava um pouco obscuro para as pessoas entenderem que Jesus era o Messias. Alguns entenderam, outros não. Então Jesus precisava realizar esses sinais, né, essas curas, esses milagres, para ser como uma assinatura de Deus, comprovando que realmente era de Deus aquela mensagem que ele vinha anunciando e vinha pregando. Então ele realizou curas, né, curou enfermos. E essas multidões que nós vimos aqui, uma grande multidão, as multidões não seguiam Jesus de verdade. Eram curadas, recebiam das bênçãos de Jesus, mas não seguiam os passos de Jesus. Hoje não é diferente. Hoje acontece também dessa forma. As multidões não querem seguir Jesus. Não querem. É só você passar quando sair da igreja. Agora não, né? Quando sair, se você for para o lado do centro, você vai ver tudo lotado, né? As praças, os bares, cheios. Muita gente. Se fosse para colocar dentro da igreja, talvez não coubesse. E isso demonstra que a grande multidão não quer Deus, não quer seguir os passos de Jesus. Quer curas, milagres. Quando a coisa complica, quando fica difícil, aí às vezes sabe procurar um crente e pedir oração. Irmão, ore por mim, né? Não é nem crente. Sabe que não é crente, mas ainda chama a gente de irmão. Irmão, ore por mim, que eu estou passando uma dificuldade e tal. Quer as bênçãos de Deus, mas não quer seguir o Deus das bênçãos. E aí Deus pode atender as orações, se Ele quiser, mas Ele não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Quando nós vamos orar por alguém que pede oração por nós, primeiramente nós temos que orar pela salvação dessas pessoas. Se elas não forem salvas, né? Temos que orar pela salvação, porque é o que Deus quer para o ser humano, né? A salvação delas, das pessoas, né? Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantar da hora, ou seja, é tarde, né? Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, ali os discípulos estavam preocupados já que aquela multidão ia passar fome, porque não tinham o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. Será que Jesus sabia que tinha pouca comida? Com certeza sabia, porque ele é Deus, ele é onisciente, sabe todas as coisas. E por que Jesus não disse logo: traga o que vocês têm aí, que eu vou multiplicar e dar de comer a todo mundo? Foi para tentar, irmãos. Deus, ele é maravilhoso, ele dá oportunidades para as pessoas refletirem na palavra dele. Ele disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer. E aí trouxe a reflexão: não temos comida para tanta gente, né? Mas só tem 5 pães e 2 peixes, não dá. E aí Jesus disse: pois traga aqui, né? E aí as pessoas podendo: opa, se Jesus disse que era para dar de comer e nós tem pouco, ele vai fazer alguma coisa. Então, a forma como você reage ao que Jesus diz, ou seja, ao que a palavra de Deus diz, faz toda a diferença. Como você reage? Se Deus disse algo, você vai crer cegamente ou você vai duvidar? Porque se Deus disse, você tem que crer. Você vai duvidar por quê? Quando Deus diz: todo aquele que crê tem a vida eterna. Se você duvidar, você não vai ter a vida eterna. Não, mas eu não acredito que existe um céu. O céu não vai deixar de existir porque um ser humano não acredita. Certo? Tem pessoas que acham que é como se o céu fosse acabar
pelo fato dela não crer. Não, mas não acredito que existe. Mas existe. O problema é de quem não acredita, não é de quem criou o céu. O céu existe, ele vai existir, vai sempre existir, né? E quem não acredita só vai perder o céu. Só isso. Quem vai ser prejudicado é quem não crê. Porque o céu não vai deixar de existir porque alguém não crê. Não vai. Então Jesus diz, traga aqui que eu vou dar de comer essa multidão. Vou alimentar essas pessoas. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Interessante que o incrédulo, ele procura, sendo influenciado por Satanás, né, ele procura desfazer a palavra de Deus, desacreditar Deus. Eu já ouvi, né, de pessoas que dizem que não, Deus não multiplicou. Ele dividiu tão bem dividido que deu para todo mundo. Deixa de ser um milagre? Hã? Como sobrou, né? De 5 pães. As pessoas às vezes falam algumas coisas querendo interpretar a Bíblia, mas não prestam atenção nem nos detalhes, né? Como que sobra tantos cestos cheios? Que diz, ó, sobraram 12 cestos cheios. Que tamanho eram esses cestos? Para 5 pães e 2 peixes alimentar a multidão, que foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, sem contar as mulheres e as crianças. Como que 5.000 pessoas se alimentam de 5 pães e 2 peixes? E ainda sobram 12 cestos cheios. Sobraram 12. Que tamanho eram os cestos? Então, você observa que não tem saída, né? Você tentar confrontar Deus, desfazer o que Deus faz, não tem saída. Você vai se dar mal de qualquer jeito. Porque o milagre ainda seria maior, né? Vamos dizer assim. Se fosse do jeito que essas pessoas dizem, não, Deus dividiu tão bem dividido que deu para todo mundo. Então ele fez ali uma redução de estômago em mais de 5.000 pessoas instantaneamente. Por quê? Olha o que é que diz o versículo 20. Todos comeram e se fartaram, encheram o bucho, né? Certo? Não é que deu um pedacinho para a pessoa e cada um pegou só aquele pedacinho ali e pronto, e saiu com fome do mesmo jeito. Porque um ser humano normal vai pegar um pedacinho de pão e não vai encher a barriga. Mas mais de 5.000 pessoas comeram e se fartaram. Se fosse verdade essa teoria que as pessoas, alguns dizem que não é que ele dividiu bem dividido. Então ele fez uma redução de estômago para que todos se fartassem com uma migalha de pão. Olha o tamanho do milagre. Hã? Seria maior ainda. Já pensou você fazer uma cirurgia em mais de 5.000 pessoas assim, ó? Irmãos, não adianta querer, né, dizer que Deus não realizou esses milagres. Não adianta. Se você procurar alguma outra interpretação, você vai acabar dando mais glória a Deus ainda. Aquela abertura, né, do Mar Vermelho lá para o povo de Israel passar, tem gente que diz, não, Deus não abriu as águas. Foi a terra que subiu assim, ó, e o povo passou. Mas é um milagre maior ainda. Já pensou? É uma erupção por baixo da terra que subiu a terra. E aí, quando o povo de Israel passou, aí Deus voltou a terra para o lugar, né? Porque o povo que vinha perseguindo o povo judeu morreu afogado. Então não adianta querer desfazer de Deus. Não adianta. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também se fará. O que você plantar, você vai colher. Então não adianta duvidar de Deus, não, porque Ele faz. Se Ele quiser, Ele faz. E o que está registrado que Ele fez é porque Ele fez. E ponto final. Não é pelo fato de você não acreditar que isso não aconteceu. Não vai desfazer o milagre que Deus realizou, não. Então, todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Deus realmente ali,
na pessoa de Cristo, né, multiplicou esses pães, esses peixes. Multiplicou. É como se apareceram vários pães. É como se estivesse tirando um e aparecendo outros, para alimentar essa multidão até que todos se fartassem. E ainda sobrar desse tanto de comida, né? 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Você observa que aqui nós temos um exemplo, né, de que nós precisamos tirar um tempo a sós com Deus. Você precisa orar sozinho com Deus. Quem é casado precisa orar com a esposa, com os filhos, mas também precisa tirar um tempo a sós com Deus. Você ter aquela sua intimidade com Deus. Jesus estava ali no meio da multidão, no meio dos discípulos, mas ele foi lá e se retirou sozinho para orar, falar com Deus. Nós precisamos desses momentos a sós para nos derramar realmente aos pés do Senhor, falar com Ele e realmente dizer tudo o que temos de dizer. Tem algumas coisas que nós não podemos dizer na presença da esposa, na presença dos filhos, mas na de Deus sim, nós podemos nos abrir totalmente com Ele e falar com Ele. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. A 4ª vigília da noite era de 3 às 6 da manhã, mais ou menos, o horário, né? E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Pedro todo empolgado, né? Que era um homem fervoroso, podemos dizer assim, aquela empolgação, né? Às vezes agia sem pensar. E aí Jesus diz: venha, pode vir. Eu tenho poder para lhe trazer por sobre as águas. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Só que o problema é que ele olhou ao redor, né? Ele perdeu o foco. Porque diz que ele andou ainda, andou por sobre as águas. Então Pedro chegou a andar sobre as águas, mas não chegou até onde Jesus estava ali. Ele foi ter com Jesus, estava indo em direção a Jesus, mas ele acabou afundando, né? Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Então o Senhor foi, estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui nós vemos, irmãos, que o foco da nossa vida deve estar em Jesus. Quando nós perdemos o foco, nós sucumbimos. Foi o que aconteceu com Pedro. Então, enquanto ele estava focado em Cristo, no que Jesus disse: vem andar por sobre as águas, que ele estava focado nisso, ele andou por sobre as águas. Mas quando ele perdeu o foco, começou a olhar ao redor, foi reparar nas coisas do mundo, nas dificuldades, nas tempestades da vida, perdeu o foco de Cristo, ele fez o quê? Ele submergiu, sucumbiu, afundou. Nós hoje não é diferente. Nós temos que estar focados em Cristo. Se nós perdermos o foco e ficarmos olhando ao redor as tempestades da vida, as dificuldades, as aflições, os sofrimentos, nós vamos sucumbir, nós vamos padecer. Quem nunca passou por alguma dificuldade na vida? Levanta a mão aí. Quem já passou? É unanimidade, é igual uma votação, né? Unanimidade, irmãos. Todo ser humano sofre. Todo ser humano passa por dificuldade. Todo ser humano passa por alguma aflição na vida. A vitória vai depender do seu foco. Você está focando em quê para obter a vitória? No mundo? Nos conselhos de pessoas que não temem a Deus? Ou você está focando na palavra de Deus, no Senhor Jesus Cristo? Você está buscando conselho de pessoas que conhecem da Bíblia para lhe dar conselhos dentro da vontade do Senhor? O que você está fazendo? Como você está lidando com essas situações?
faz toda a diferença. Aqui, os exemplos. Pedro estava focado em Jesus, estava andando. Quando ele olhou ao redor, perdeu o foco, afundou. Precisamos focar em Cristo, não olhar para as aflições da vida. Todos vamos passar por aflições, todos. Se nós fôssemos fazer uma reunião aqui para contarmos das dificuldades que nós temos, ia passar acho que uma semana contando, né? Então nós não podemos focar no problema. Nós temos que focar em Deus. Ele vai solucionar os problemas. Se Ele quiser também, Ele não é obrigado não. Paulo tinha um espinho na carne. Pediu ao Senhor para tirar aquele espinho na carne. Quantas vezes? 3 vezes. Foi? Paulo merecia que aquele espinho da carne dele fosse tirado? Por quem ele era, pelo que ele fazia, ele merecia, sim ou não? Eu creio que sim, que ele merecia. Ele era um homem de Deus, irmãos. Ele arriscou a própria vida pelo Evangelho para proclamar a palavra do Senhor. Então ele merecia receber aquela cura. Deus deu? Por quê? Porque Deus é ruim? Não. Porque Deus sabia que com aquela enfermidade ele ia glorificar muito mais o nome de Deus. Ele ia se manter humilde, quebrantado, reconhecendo a dependência que ele tinha de Deus. Ele tinha que depender de Deus, que ele tinha que olhar para Deus, focar em Deus. E que Deus não é obrigado a nos dar tudo que nós queremos. Nós é que somos obrigados a cumprir a palavra de Deus, se nós queremos receber das bênçãos de Deus. Nós sim, mas Deus não é obrigado a nos atender. Ele já nos ofereceu, nos ofertou a salvação, que é o bem maior. Ele não é obrigado a nos dar mais nada. Mas pela sua graça, sua misericórdia, Ele nos concede muitas bênçãos. Então Paulo merecia a cura e Deus nem deu para ele. Porque Deus sabia que era o melhor ele continuar com aquela enfermidade, com aquele problema, para que ele pudesse glorificar a Deus, para que ficasse registrado nas Escrituras que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza humana e eu resolvo depender de Deus, é que eu encontro força para fazer grandes coisas que eu nunca imaginaria ser capaz de fazer. É assim que Deus trabalha. Se você quer vencer as batalhas espirituais, as guerras dessa vida, busque a Deus, aprenda a depender dEle. Ele vai te dar a vitória. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. O Senhor Jesus Cristo venceu o mundo, Ele pode te dar a vitória. Ele não está dizendo que você não vai sofrer, você não vai passar por aflições, você vai passar por aflições, passar. Se você buscar Ele, Ele vai te dar a vitória. Tem bom ânimo, Ele venceu o mundo, então Ele pode também te dar a vitória sobre essas aflições, essas dificuldades que a vida nos traz. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou Pedro pela mão e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então os sinais que Jesus fazia serviam para isso, para confirmar, para deixar mais claro para as pessoas que Jesus realmente era o Filho de Deus, aquele que Deus havia prometido no Antigo Testamento que viria ao mundo para salvar os pecadores. Então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Conhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Então, Jesus realizou todos esses milagres, esses sinais para comprovar o poder dele, a mensagem dele de salvar a humanidade, salvar as pessoas. E aprendemos sobre esses exemplos, positivos e negativos. Se você olhar ao redor, você vai sucumbir. Se você focar em Cristo, você vai obter vitória. Então precisamos aprender a andar com Deus. Precisamos entender da história de João Batista, que mesmo você fazendo o que é certo diante de Deus, você pode ser injustiçado. E nem por isso você deve abandonar os caminhos de Deus. Eu fiz o que agradava a Deus e estou sofrendo por isso, então eu vou largar o caminho do Senhor. Vai sofrer muito mais. Vai ser pior. Se você já está naquela batalha, começou a seguir a Cristo, vieram as dificuldades e você fugir dos caminhos de Deus, vai ser pior.
Porque o que é que a Bíblia diz sobre a casa varrida e ornamentada? Lembra? Quando o espírito maligno volta e encontra a casa varrida e ornamentada, ele traz as 7 piores do que ele. E o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Então é pior, irmãos. Se você conheceu a palavra de Deus, se aproximou de Deus, não largue mais esse caminho. Não volte atrás, porque vai ser pior a sua situação. Então continue nos caminhos do Senhor. Continue. Deus nunca disse que seria fácil aqui na terra. Onde é que vai ser fácil? Lá no céu. Lá no céu vai ser uma maravilha, né? Não haverá choro, nem dor, nem sofrimento, nem morte. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Não haverá sofrimento. Lá ele prometeu. Lá não tem dificuldade. Aqui nessa vida tem aflições. Tem de bom ânimo. O melhor nos espera, né? Nós temos que viver, como Tito ensina, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, Pai. Agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo ter vindo a esse mundo para nos salvar. Pedimos, ó Pai, a salvação do Senhor sobre aqueles que ainda não creram. Que a Tua graça, Senhor Deus, possa encher a vida de cada um, para que assim todos possam desfrutar dessa alegria que só o Senhor concede. Pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, sobre essa semana, vitória sobre o mal e sobre o pecado. Pedimos, ó Pai, as bênçãos do Senhor pela noite, um bom descanso e a proteção do Senhor sobre a vida de cada um, Pai. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor Deus, e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, próximo final de semana